também todos os dias no CT, a gente vê que o atleta ele tem de ter aquela pessoa que impõe, que é ela que responde pelo Atlético naquele momento. Se não é o presidente, quem seria essa pessoa hoje dentro do Atlético? Dentre outras coisas que a gente aprendeu, que eu disse que a gente vai evoluindo, vai aprendendo, vai analisando, vendo a melhor situação, o Éder, por exemplo, é um grande gerente de futebol, mas nós achávamos que devia ter algo mais. E trouxemos uma pessoa experimentada, que já foi da seleção brasileira, passou por clubes campeões do Brasil, do Rio, São Paulo, que foi o Luiz Henrique Menezes, que é o nosso diretor de futebol, num cargo mais amplo do que o gerente de futebol. Ele vive totalmente o dia a dia do CT, do Atlético, das viagens. Então, ele é a nossa pessoa de referência nesse contato de comissão técnica, de jogadores com a diretoria. Dos profissionais, dos vice-presidentes, quem tem um contato, quem tem a cara mais próxima, quem tem a presença física mais perto dos jogadores, sem dúvida nenhuma, é o Sérgio Coelho, tá certo? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a referência é o Luiz Henrique, porque as decisões são tomadas em conjunto. Então, se tem acerto ou se tem erro, o Sérgio Coelho, quer dizer, ele não toma nenhuma decisão sozinho, são todos nós do colegiado, de vice-presidentes e do presidente. Então, o Sérgio Coelho está mais à frente, mas se acontecer principalmente se acontecer alguma coisa que não esteja de acordo, ele não tem uma culpa maior, não. A culpa é dividida pelo presidente com os outros 3 vice-presidentes, além do Sérgio Coelho, que é o Sérgio Sete Câmara, o Dr. Zé Murilo Procópio e o Renato Salvador. Contratação, por exemplo. Contratação, por exemplo. Quem vai ficar à frente é o Sérgio com o Luiz Henrique, mas a contratação é definida pelo colegiado, por mim, tá certo? De todas as contratações, passei todas, sugeri, discuti, participei, algumas negociei, tá certo? Então, a contratação é definida por nós e talvez executada em muitos casos pelo Sérgio Coelho. Mas não é de responsabilidade isolada dele. Ok, a responsabilidade final, claro, é do próprio presidente, né? A pergunta foi, essa que eu fiz, inclusive, sobre contratações, porque a gente vê que o Atlético fez um grande investimento, mesmo alegando que o Atlético não tem condições. O presidente, um dia, até numa entrevista à TV Horizonte, chegou a dizer que montou um time para não cair no Campeonato Brasileiro, foi até um pouco criticado dentro da própria emissora. Montamos um time para não cair. Mas a gente vê na tabela de classificação um Atlético que, pelo investimento que fez, não deveria, pelo menos teoricamente, financeiramente, estar atrás de equipes como a Ponte Preta, o próprio Goiás, que também não fizeram lá este investimento. Tá. Você desculpe, tá? Eu não lembro de ter falado isso, não, mas se falei foi um deslize muito grande, porque eu não acredito nisso, não. Eu acho que esse time do Atlético está montado para estar disputando as primeiras posições. Não estou aqui dizendo que é para ser campeão, que tem qualquer coisa assim, mas até poderia ser. Eu acho que o Atlético até teve um pouco de um fator, que foi não sei explicar, um fator um pouco de falta de sorte. Eu acho que o time que o Atlético tem não deve nada aos times que estão na frente. Talvez o Santos e São Paulo hoje têm uma estrutura, têm um time um pouco superior aos demais, mas depois os outros ali, estamos todos, que eu considero, do mesmo nível do Atlético. O Atlético fez um investimento, ele contratou muitos jogadores, mas foram selecionados, e jogadores selecionados dentro de um baixo investimento. O investimento não foi alto, eu acho que não contratamos nenhum jogador de grande investimento, como foi contratado por outros clubes, mas o Atlético contratou bons jogadores, bons valores, não muito conhecido, mas que estão aí mostrando. Acho que vários desses valores hoje, o Walker, por exemplo, que era um jogador que era muito criticado, já mostrou o seu valor, a torcida hoje gosta dele, a própria imprensa acho que gosta, sabe avaliar, bem avaliado ele, assim como outros que eram pouco conhecidos. Então, o Mexerica seria também? O Mexerica já... Uma revelação, né? O Mexerica, quer dizer, o Márcio Santos, ele já
era um jogador que já tinha alguma passagem, quer dizer, ele já tinha sido artilheiro de uma Copa do Brasil quando o Juventude foi campeão. Ele já jogava no... Eu falo em termos Minas, né? Ele já tinha passado por São Paulo, pela Portuguesa, ele já jogava no exterior, ele é vinculado a um time de Portugal. Então, quer dizer, ele já tinha alguma história, ele não era conhecido, mas se aprofundar, ele já tinha alguma história. Não é um jogador tão novo, mas é um jogador de investimento baixo. Tá certo? Foi o que o Atlético procurou fazer. Foi o que o Atlético procurou fazer, trazer jogadores com potencial, jogadores que já tinham sido destaque, talvez em clubes de menor expressão, mas que o Atlético acreditava